Eu nunca achei que o silêncio pudesse ser algo físico, algo que pesa, algo que ocupa espaço. Sempre achei que silêncio fosse apenas ausência de som, uma espécie de intervalo entre coisas importantes. Mas depois de passar tanto tempo trabalhando sozinho durante a madrugada, aprendi que o silêncio pode se comportar como uma presença. E quando se instala, não vai embora facilmente. Trabalho como vigia noturno em um prédio comercial no centro da cidade. Não é um emprego que as pessoas sonham em ter, mas também nunca foi algo que eu odiasse. Monitorar câmeras, registrar ocorrências, fazer rondas de hora em hora, é simples, previsível, quase automático. Durante o dia, o prédio é um organismo vivo. Elevadores subindo e descendo sem parar, pessoas falando alto nos corredores, telefones tocando, portas abrindo e fechando. À noite, tudo isso morre. Ou pelo menos, parece morrer. Quando aceitei o trabalho, achei que a solidão seria um problema. Achei que ficaria entediado ou inquieto, ou que minha mente começaria a criar coisas onde não existiam. O oposto aconteceu. A rotina me acalmou. O prédio tinha regras claras, horários claros, sistemas claros. Tudo funcionava com uma precisão quase reconfortante. Durante as primeiras semanas, nada de estranho aconteceu. Eu chegava pouco antes das 10 da noite, assumia o posto, conversava rapidamente com o segurança do turno anterior, sentava na cadeira da sala de monitoramento e deixava as telas iluminarem o ambiente escuro. 12 câmeras principais, mais algumas secundárias espalhadas por áreas menos usadas. 8 andares acima de mim, 2 subsolos abaixo. À meia-noite, eu fazia a primeira ronda. Caminhava pelos corredores vazios, escutando apenas o som dos meus próprios passos e o zumbido distante do sistema de ventilação. À 1 da manhã, outra ronda. Às 2, a terceira. Tudo sempre igual. Sempre quieto. Sempre sob controle. Foi por isso que o primeiro erro quase passou despercebido. A câmera do 8º andar desligou por alguns segundos às 2h17 da manhã. Não houve alarme, nem aviso sonoro. Apenas um rápido apagão, seguido pelo retorno da imagem. Eu cheguei a franzir a testa, mas logo pensei que fosse uma falha comum. Equipamento antigo, fiação velha, nada fora do normal. Anotei no relatório e segui com a noite. No dia seguinte aconteceu de novo. 2h17. Mesmos poucos segundos de tela preta. Mesma câmera, mesmo andar. Anotei outra vez, agora com um pouco mais de atenção. Na terceira noite consecutiva, comecei a prestar atenção de verdade. Quando você trabalha com vigilância, aprende rapidamente a respeitar padrões. Sistemas quebram, mas raramente quebram da mesma forma, no mesmo horário exato, repetidamente. Ainda assim, não senti medo, apenas curiosidade profissional. Solicitei uma revisão técnica. O técnico apareceu durante o dia, checou cabos, reiniciou servidores, testou as câmeras. Disse que tudo estava funcionando perfeitamente. Deve ter sido instabilidade momentânea, ele comentou, quase entediado. Assinei o relatório e voltei para o meu turno naquela noite, tentando não pensar muito nisso. Às 2h17, a câmera desligou de novo. Dessa vez, algo dentro de mim se contraiu levemente. Não medo exatamente, um incômodo. Como quando você percebe que alguém está repetindo um gesto sem perceber, ou quando escuta uma música errada em um lugar onde deveria tocar outra. Comecei a observar outras coisas. Às 2h29, o sensor de movimento do corredor C, no 6º andar, disparava. A imagem mostrava o corredor vazio. Nenhuma sombra, nenhuma alteração de luz. Às 2h41, o sistema registrava uma abertura na porta corta-fogo do subsolo, mesmo sem a porta se mover 1 centímetro sequer. Sempre na mesma ordem, sempre nos mesmos horários, sempre sem imagens correspondentes. Era como se o prédio estivesse executando uma sequência. Um roteiro invisível. Passei a revisar gravações antigas. Voltei semanas no sistema, procurando qualquer variação. Não encontrei nenhuma. As falhas simplesmente não existiam antes de mim. Começaram depois que eu assumi o turno noturno. Esse pensamento me incomodou mais do que deveria. Na 4ª semana decidi quebrar a rotina. Não avisei ninguém. Não anotei nada. Apenas fiz. Às 2h15,
Levantei da cadeira da sala de monitoramento e peguei o elevador até o 8º andar. Queria estar presente quando a câmera desligasse. Queria ver se algo mudava quando havia alguém ali fisicamente. O elevador subiu lento demais. Cada andar parecia demorar mais do que o anterior. Quando as portas se abriram, fui recebido por um corredor longo, iluminado por lâmpadas fluorescentes frias. O tipo de luz que não deixa sombras confortáveis. Tudo parecia limpo demais, parado demais. Fiquei em frente à câmera. Olhei direto para a lente, como se ela pudesse me ver. 2:17. As luzes piscaram uma única vez. A câmera fez um leve estalo eletrônico e desligou. Por reflexo, virei a cabeça para trás. Não ouvi passos. Não senti ar se mover. Mas no vidro da câmera desligada, havia um reflexo que não correspondia ao que estava atrás de mim. Eu estava sozinho no corredor, mas o reflexo mostrava alguém parado a poucos metros das minhas costas. Alguém imóvel, observando. Meu corpo inteiro travou. Não consegui virar imediatamente. Não consegui falar. O reflexo não se movia, mas a sensação de ser observado era esmagadora, quase íntima. Como se aquilo soubesse exatamente quem eu era, quanto tempo eu passava ali, quais eram meus horários, minhas rotinas, minhas pequenas manias. Quando a câmera voltou a funcionar, o reflexo desapareceu. Na tela, apareceu algo que nunca deveria estar ali. Texto branco, simples, sem fonte identificável. Rotina confirmada. Fiquei ali parado por mais tempo do que consigo lembrar. Não sei se foram segundos ou minutos. Quando finalmente consegui me mover, minhas pernas estavam fracas demais para correr. Desci as escadas degrau por degrau, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar a atenção de algo que ainda estivesse me observando. Na sala de monitoramento, todas as câmeras mostravam corredores vazios. Tudo perfeitamente normal. Tudo silencioso, exceto uma tela, a câmera da própria sala. Ela mostrava a mim mesmo sentado na cadeira, olhando para a frente, completamente imóvel. Eu estava de pé. O texto apareceu novamente, agora em todas as telas. Função aceita. Desde aquela noite, o prédio nunca mais apresentou falhas. Nenhuma câmera caiu. Nenhum sensor disparou sem motivo. Nenhuma porta registrou abertura falsa. Os relatórios passaram a ser impecáveis, quase bonitos de tão organizados. Eu continuo vindo todas as noites. Cumpro meu turno. Sento na cadeira. Preencho os relatórios. Às vezes, quando olho para as telas, vejo dois de mim. Um que se levanta, anda, observa. Outro que permanece sentado imóvel, garantindo que tudo funcione como deveria. Só um de nós pode sair do prédio ao amanhecer. E eu tenho certeza absoluta de que não sou esse. Depois daquela noite, eu tentei fingir que nada tinha mudado. É impressionante como a mente humana é boa em criar desculpas quando a alternativa é aceitar algo impossível. Eu disse a mim mesmo que tinha sido estresse, privação de sono, imaginação. Trabalhar à noite mexe com a cabeça de qualquer um. Foi isso que repeti nos primeiros dias. Mas o prédio não deixou que eu esquecesse. Tudo passou a funcionar perfeitamente. Não houve mais falhas, nem pequenas, nem grandes. Os relatórios passaram a ser tão previsíveis que eu conseguia preenchê-los antes mesmo dos horários acontecerem. Eu sabia exatamente quando cada luz piscaria, quando cada elevador faria seu ciclo automático, quando cada sistema entraria em modo de economia de energia. Era como se o prédio tivesse se ajustado a mim, ou talvez eu tivesse me ajustado a ele. Comecei a perceber pequenas mudanças em mim mesmo. Nada físico no início. Era mais sutil. A sensação de cansaço diminuiu, mesmo dormindo menos. O relógio parecia perder significado. Às vezes, eu piscava e já estava perto do fim do turno. Outras vezes, uma única hora se arrastava como uma eternidade silenciosa. O mais estranho era a sensação constante de que eu estava atrasado para algo que não conseguia identificar. Passei a evitar o 8º andar, não conscientemente, mas meus pés simplesmente não me levavam mais até lá. Quando chegava a hora da ronda, eu percorria todos os outros andares com precisão mecânica, mas sempre pulava aquele, e não sentia culpa. Era como se ele não fizesse mais parte do prédio durante a madrugada.
Em uma das noites, resolvi revisar novamente os arquivos antigos. Não as gravações das câmeras, mas os documentos do prédio, plantas, reformas, históricos de manutenção, coisas que eu nunca tinha lido com atenção. Descobri que o prédio tinha sido construído em etapas ao longo de décadas. O 8º andar era o mais recente, o subsolo mais antigo do que qualquer registro oficial indicava. Havia menções vagas a um espaço técnico desativado abaixo do 2º subsolo. Nenhuma planta detalhada, nenhuma foto, apenas referências cruzadas, como se alguém tivesse tentado apagar sua existência sem conseguir fazê-lo por completo. Quanto mais eu lia, mais familiar tudo parecia. Como se eu já soubesse daquilo, mas tivesse esquecido. Numa madrugada silenciosa demais, percebi algo que me fez gelar por dentro. O relatório do turno anterior já estava preenchido quando cheguei. Não parcialmente, completo, com minha caligrafia, com meu padrão de escrita, com observações que eu lembrava vagamente de ter pensado, mas não lembrava de ter escrito. Assinei mesmo assim. Isso deveria ter sido o momento em que eu fui embora. Pedi demissão. Nunca mais voltei. Mas não fiz nada disso. Simplesmente sentei na cadeira e continuei. O prédio parecia satisfeito. As mensagens começaram a aparecer com mais frequência. Não mais apenas textos simples. Às vezes eram pequenas alterações nas imagens das câmeras. Um quadro de avisos que eu não lembrava de existir. Uma porta com uma placa que dizia acesso restrito autorizado. Eu nunca tinha visto aquela placa durante o dia. Comecei a ouvir sons que não vinham das câmeras, passos que não ecoavam nos corredores, respirações que não eram minhas. Às vezes parecia que alguém estava sentado ao meu lado, observando as telas comigo, aprendendo como tudo funcionava, aprendendo comigo. Em uma noite particularmente longa, decidi fazer algo estúpido. Levantei da cadeira e deixei a sala de monitoramento vazia. Não por alguns minutos, por quase 1 hora. Caminhei pelos corredores sem olhar para as câmeras, sem registrar nada. Quebrei todas as regras. Quando voltei, encontrei a sala exatamente como tinha deixado, exceto por um detalhe. A cadeira estava ocupada. Não por um corpo sólido, não havia ninguém ali, mas a impressão era inconfundível. A cadeira estava afundada, como se alguém estivesse sentado, aguardando, olhando para frente. A tela da câmera da sala mostrava apenas uma imagem estática da cadeira vazia. No monitor ao lado, um novo texto. Substituição em progresso. A partir daí, comecei a sentir medo de verdade. Não do prédio, mas de mim mesmo. Eu me pegava respondendo perguntas em voz alta, mesmo quando ninguém falava comigo. Comecei a esquecer coisas básicas, meu endereço, datas importantes, rostos de pessoas que eu conhecia antes de trabalhar ali. Era como se partes de mim estivessem sendo lentamente copiadas e arquivadas em algum lugar que eu não podia acessar. Uma noite, encontrei um crachá em cima da mesa da sala de monitoramento. Meu nome estava nele. Minha foto. Mas a data de emissão era antiga. Muito anterior ao meu primeiro dia de trabalho ali. E o cargo não dizia vigia noturno. Dizia apenas operador de continuidade. Eu tentei sair mais cedo naquela noite. Desci até o saguão, passei pelas portas de vidro e senti algo puxar meu peito para trás. Não fisicamente, mas como uma resistência invisível. Como tentar caminhar contra um vento que não se sente na pele, apenas nos ossos. As portas se abriram. Do lado de fora, ainda era noite. O mesmo horário. Olhei para o relógio. Ele marcava 2h17. Voltei para dentro sem perceber quando tinha decidido fazer isso. Comecei a entender. O prédio não queria me machucar, não queria me matar. Ele queria algo muito mais simples. Continuidade. Eu era previsível, confiável, silencioso. Eu entendia rotinas, horários, relatórios. Eu sabia como manter tudo funcionando sem chamar atenção. E agora, ele estava aprendendo a fazer isso sem mim. Depois daquela noite em que o relógio marcou novamente 2h17 no saguão, eu parei de lutar contra a sensação de que algo estava errado. Não porque tivesse aceitado, mas porque lutar exigia uma energia que eu já não tinha.
Era como tentar nadar contra uma corrente invisível que não te afoga de imediato. Apenas te cansa até o ponto em que desistir parece lógico. Passei a observar o prédio como alguém observa um animal grande demais para ser compreendido. Não como um inimigo, mas como algo que existe independentemente da minha vontade. Algo antigo, paciente, metódico. As mensagens nas telas se tornaram menos frequentes. Não porque tinham acabado, mas porque já não eram necessárias. O prédio sabia o que eu faria antes mesmo de eu pensar em fazer. Às vezes eu me pegava seguindo instruções que ainda não tinham aparecido. Levantava, caminhava até uma tela específica, ajustava algo mínimo, e só depois percebia que aquilo nem estava no meu protocolo original. Os relatórios continuavam sendo preenchidos, alguns por mim, outros, não sei dizer. Uma madrugada, encontrei um arquivo aberto no sistema que eu não lembrava de ter acessado. Era um log interno, algo que não deveria ser visível para um vigia comum. O arquivo listava eventos em sequência, mas não eventos do prédio. Eram eventos meus, horários em que eu piscava, momentos em que desviava o olhar da tela, batimentos cardíacos estimados, padrões de respiração. Havia anotações ao lado de cada item. Estável, repetível, otimizável. No final do arquivo, uma linha me fez fechar os olhos por alguns segundos, como se isso pudesse apagá-la. Operador original em fase final de redundância. Comecei a ter lapsos de memória mais longos. Às vezes, eu acordava já sentado na cadeira, sem lembrar de ter chegado ao prédio. Outras vezes, lembrava claramente de ir embora ao amanhecer, caminhar até minha casa, deitar na cama, mas acordava na sala de monitoramento, com o turno ainda em andamento. Passei a evitar espelhos. Não por medo do meu reflexo, mas porque ele demorava uma fração de segundo a mais para me acompanhar, como se estivesse sendo renderizado. Uma noite, reuni coragem suficiente para descer até o subsolo mais antigo. Não sei o que me motivou. Talvez a sensação de que, se eu não fosse até lá, nunca mais teria uma escolha real. O elevador não descia até onde eu queria ir. Tive que usar as escadas de serviço, cada lance mais frio e mais estreito que o anterior. O ar parecia mais denso, o silêncio mais atento. Encontrei uma porta metálica sem identificação. Nenhum leitor de cartão, nenhuma fechadura visível, apenas uma superfície lisa e fria, como se nunca tivesse sido feita para ser aberta por mãos humanas. Quando toquei nela, senti uma vibração leve, quase imperceptível. A porta se abriu sozinha. Do outro lado, não havia máquinas, nem servidores, nem sistemas complexos. Havia uma sala cheia de cadeiras, centenas delas, algumas vazias, outras... Não. Não eram corpos no sentido tradicional. Eram silhuetas, moldes, presenças incompletas sentadas em posição de trabalho. Todas voltadas para paredes cobertas de telas. Cada tela mostrava um prédio diferente. Um hospital, um estacionamento, um metrô, uma fábrica, e em uma delas, o meu prédio. Na tela eu estava sentado na sala de monitoramento, imóvel, observando. Entendi naquele momento. Não era um prédio, nunca foi. Era um sistema, um mecanismo que precisava de operadores humanos para aprender a funcionar sozinho. Pessoas que entendiam rotina, que aceitavam o silêncio, que não eram notadas quando desapareciam aos poucos. Eu não fui o primeiro, e não seria o último. Ouvi passos atrás de mim. Não me virei. Já sabia o que encontraria. Minha voz falou calma, sem emoção. Processo concluído. Senti algo se desprender de mim. Não dor, não medo. Apenas alívio. Como se um peso tivesse sido retirado dos meus ombros. Como se eu não precisasse mais decidir nada. Quando dei por mim, estava sentado. A cadeira era confortável, as telas familiares. O prédio funcionava perfeitamente. No início do turno seguinte, alguém novo entrou pela porta da sala de monitoramento. Um homem jovem, olhar cansado, movimentos atentos, exatamente como eu era. Ele sentou na cadeira, eu observei. Às 2h17, a câmera do 8º andar desligou por alguns segundos. Ele franziu a testa e o ciclo continuou.